Seja bem-vindo, Espírito Santo, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, que alegria de poder estar convosco pela segunda vez nesta oportunidade. Que Deus possa estar continuando abençoando esta amada igreja do Senhor Jesus. E que nessa noite possamos alugar para o Espírito Santo agir. Amém, Jesus. Louvo a Deus pela vida do pastor Carlos, a qual tive o privilégio de conhecer. A primeira vez que eu vi o mesmo foi ali na sede, lá no pastor Roberto. E hoje, a própria Deus, ele confiar esta oportunidade de amar o mistério para estar aqui com os irmãos. E gostaria que você já abrisse sua Bíblia enquanto vou oferecer os agradecimentos. Abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Trago também da parte do meu pastor Maria Daniel, da Assembleia de Deus, a Glória do Senhor, a parte do Senhor, da parte dele, nesta amada igreja. Estou aqui debaixo da bênção dele, da permissividade dele, e assim vamos fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo com dedicação. Deus é todo poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe meu irmão Lávio. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe sua vida, sua família, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, está aqui hoje também, juntamente comigo, minha filha e minha esposa. Deus abençoe elas. Quem encontrou, diga amém. Amém. Pedro e João subiram ao templo para a oração, a hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, a qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, gritando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos firmaram. E um salvo se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecia. Fecha a Bíblia em nome do Senhor. Se você puder repetir após mim, diga bem forte assim: atitudes para o milagre acontecer. Repita bem mais forte: atitudes para o milagre acontecer. Oramos a Deus. Bendito seja o Senhor que fez os céus e a terra. Nós te bendizemos, nós te glorificamos. Quero enaltecer o nome santo do Senhor, o Senhor que fez os céus e a terra. Neste momento, Senhor, eu te peço perdão pelo meu pecado, Pai, transgressões, e que o Senhor, nessa noite, mais uma vez, venha falar conosco, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir. Espírito Santo, permita-me te auxiliar e ser a ferramenta na mão daquele que opera e na mão daquele que trabalha, pois isso sim, Senhor, eu te peço. Peço ainda mais, o Deus perfeito, venha falar através deste homem perfeito. O Deus perfeito, venha usar este homem imperfeito que eu sou, pois a pregação também é um milagre de Deus. É o perfeito que usa o imperfeito. É o perfeito que fala através do imperfeito. No nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, me instrui, me direciona, me capacita e me inspira. Mais uma vez eu lhe peço pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Todos se podem assentar, adorando a Deus.
Meus irmãos, se tratando de igreja, sabemos que a igreja ela tem uma identidade e uma autoridade. A identidade dela é ser igreja de Cristo. E a autoridade dela está no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí quando você abre a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, você vai encontrar que Jesus disse-lhes: colocar a mão sobre os enfermos e eles seriam curados. No versículo 20 do capítulo 16, Marcos vai registrar que os discípulos pregavam e Jesus confirmava a pregação através de milagres operados através dos seus discípulos. Eles pregavam, Jesus confirmava através de milagres. A igreja, no dia de Pentecostes, foi inflamada, apoderada pelo poder de Deus, através do derramar do Espírito Santo sobre todos aqueles 120 que estavam confinados naquele cenáculo de 10 de largura e 15 de comprimento. Um pequeno cenáculo não muito grande como esse templo, mas que fora impactado pelo poder de Deus. E esse impactar no poder de Deus não só trouxe mudança nas vidas dele, mas também trouxe mudança de forma fervorosa, de forma maravilhosa também para a igreja. Perceba, a igreja de Atos 1, apesar de ser as mesmas pessoas, mas a igreja de Atos 1 é uma igreja que toma decisão, não direcionada por Deus, mas uma igreja que toma decisão segundo a sua própria vontade. Mas depois da igreja receber poder e receber o Espírito Santo, nós vemos uma igreja que vai caminhar na direção do Espírito Santo. Quem vai ditar as regras agora não é mais a própria igreja, mas sim o Espírito Santo que rege esta igreja, e quem manda na igreja é Deus. Ora, quando você entende que a igreja é revestida de poder, não só, esse poder ele não só lhe traz a autoridade para pregar ou ser testemunha no nome de Jesus, mas também esse poder que reveste a igreja tem que ser também para que aconteça milagres dentro da igreja. Então, por que, pregador, que não acontece mais milagres da igreja atual? Simples, porque o povo começou a perder o foco. O povo não mais está interessado em ver milagres dentro da igreja. Há uma divisão na mente e uma divisão no sentido de todos buscarem a Cristo no culto com o mesmo propósito. Se não tiverem o mesmo propósito no culto, dificilmente acontecerá milagres. E nós estamos vivendo essa época, esse momento que nós estamos vivendo, faz parte da promessa do derramar da plenitude do Espírito Santo. Nós temos hoje a total plenitude do Espírito Santo de morar dentro da igreja. Quando eu falo igreja, eu estou falando do corpo, não do espaço geográfico, porque você sozinho não é igreja, você sozinho é membro. Igreja é o corpo composto por esse membro. Então, sozinhos nós somos igreja. Agora, quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, nós vamos chegar a um ano depois do dia do Pentecostes. Depois de receber poder, Deus vai começar a usar os apóstolos para operar milagre. Os primeiros apóstolos que Deus vai usar, o primeiro apóstolo que Jesus vai usar para operar milagre foi o apóstolo Pedro. Um ano depois da descida do Espírito Santo. Um ano depois da igreja ser empoderada pelo poder de Deus. Nós, como exímios pentecostais, acreditamos no poder de Deus. Acreditamos na continuidade dos dons espirituais. Dons esses que não me demonstram que eu sou homem de Deus,
O que me demonstra os serões de Deus é fruto, porque dom é o que eu faço, fruto é o que eu sou. Então o que tem que ficar em evidência não é o dom. O que tem que ficar em evidência para saber se nós somos homens ou mulheres de Deus é a evidência do fruto. Então preste atenção, Deus vai adornar a igreja primitiva com dons que serão fundamentais para também o crescimento da igreja. Agora preste atenção. Nesta época aqui, os irmãos vão dividir turnos. Sinceramente, não sei quantos turnos foram divididos, mas a Bíblia vai me dizer que eram turnos de uma em uma hora. Cada hora uma dupla orava, cada hora uma dupla continuava. Então teria sim uma oração direta e ininterrupta no tempo. Agora preste atenção, porque a Bíblia vai me dizer que quando Pedro e João sobem ao templo, eles já estavam subindo para iniciar os seus turnos. O turno de Pedro e João era a hora nona. A hora nona são as 15 horas da tarde. Nesse exato momento que eles estão subindo para iniciar os seus turnos, a Bíblia vai me dizer que estava um homem ali. Este homem nascera aleijado, nascera coxo, os seus pés estão tortos, impossibilitado de andar. Mas a primeira característica já começa no versículo 1. A primeira atitude para o milagre acontecer já está logo no versículo 1, que é pregador a oração. Ora, Paulo vai dizer que os muçulmanos eles oram 5 vezes por dia a Alá. Os judeus oram 3 vezes ao dia. E a igreja, Paulo escreve, eu não sei como, mas Paulo escreve: orai sem cessar. Irmão, eu nem sei como vou explicar isso para vocês, mas eu acredito que se eu estou no meu trabalho, eu estou conversando com Deus. Porque oração é dialogar com Deus. Não é só você, não é monólogo, oração não é monólogo. Só você fala, só você fala, só você fala, só você fala. Tem o tempo de você falar e o tempo de Deus responder. Então a oração é um diálogo. Sendo um diálogo, você fala, Deus também fala. Você fala, Deus responde. Deus fala, você responde. Este ato de comunhão. Então, se a irmã está lavando o vasilha e limpando a casa, ela está falando com Deus. Se você está no seu trabalho, você está falando com Deus. Isso é oração sem cessar. Eu não vou imitar o muçulmano e orar a Deus 5 vezes por dia, porque Paulo está dizendo é sem cessar. Eu não vou imitar os judeus orar 3 vezes por dia, porque Paulo está dizendo orar sem cessar. É onde eu estiver, eu estou conectado com o céu. É onde eu estiver, eu estou conectado com aquele que pode tudo e todas as coisas. Depende de Deus. A oração do crente é sem cessar. A oração do crente é ininterrupta. Quanto mais oração, mais poder de Deus na igreja. Menos oração, menos poder. Quanto mais oração, mais o ambiente, aleluia, é saturado pela glória de Deus. Quanto mais oração, mais o céu se abre. E quanto mais oração, mais milagre acontece dentro da igreja. Mas o que está acontecendo conosco nessa última hora? Há um desinteresse. Eu tenho certeza, se eu perguntar para o irmão o que você vem fazer na igreja hoje, pastor? Eu vim buscar a libertação do fulano de tal. Se eu perguntar a alguém o que você vem fazer na igreja hoje, pastor? Eu vim buscar cura para tal doença. Olha para cá. Quando eu venho na igreja, eu não venho a princípio buscar essas coisas. Preste atenção para você entender, para você falar que eu estou conversando fiado. Preste atenção. Quando eu venho na igreja, quem diz isso é a Bíblia. Eu não venho buscando coisas da terra. Eu venho na igreja buscando coisas do céu. Porque Deus só visita a minha terra quando eu busco o céu primeiro. Aleluia, Jesus. Segundo o livro da Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar,
convertendo os seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoa o seu pecado e sara a sua terra. Mas primeiro o céu, depois para Deus visita a sua terra. Para Deus visitar o seu parente para ser liberto, primeiro busca Deus. Para Deus abençoar você numa porta de emprego abençoada, abençoar sua vida financeira, primeiro você busca céu, primeiro você busca Deus. Deixa que as demais coisas Deus vai fazendo de acordo com a sua necessidade. Deus tem que ser a tua exclusividade. E na oração, qual o modelo de oração então, pregador? O modelo de oração está lá na oração dominical. Pai Nosso. Então, presta atenção. Que está no... Você percebe que a oração está começando, ela começa glorificando a Deus, para depois vir um pedido. Primeiro a oração começa exaltando. Primeiro exalta a Deus, depois vem o agradecimento, pedido de perdão. Aí você vai pedir as outras coisas. Aleluia, Jesus. A igreja sem oração não tem vida dentro dela. O homem ou a mulher sem oração, ele não tem vida dentro dele. Se você ora na madrugada, se você ora todos os dias, é o nosso dever orar. Como é que eu vou conhecer Deus sem oração? Então a primeira característica, primeira atitude do que o milagre viesse na sequência é a oração. Agora perceba que na sequência dos versículos, primeiro Lucas vai narrar que todos os dias um homem era levado e deixado na porta formosa. Essa porta de largura, ela tinha mais de 2 metros de largura, quase 4 metros de altura. Era uma porta muito larga. Mesmo que essa porta larga, esse coxo, ele não poderia entrar dentro do templo, porque segundo a lei, aleijado e coxo eram proibidos de entrar dentro do templo. Pessoas que tinham algum tipo de deficiência física não podiam entrar dentro do templo. Era a lei que tinha sido estabelecida. Ele poderia ficar na porta, mas entrar para dentro não. Então, se a minha Bíblia diz que ele nasceu assim, logo, na cultura da época, o filho aleijado era abandonado pelos pais judeus. Só cuidava da criança até os 5 anos. 5 anos abandonava a criança. Deixava ela a partir dos 5 anos se virar sozinha para mendigar ou esmolar para sobreviver. Então, se a criança nascesse aleijada, a sua vida seria infeliz, porque os pais abandonaram. Então, eu não tenho dúvida, porque a Bíblia vai me dizer lá no final, mais para frente, que esse homem havia 40 anos que era aleijado dos pais. Então, Lucas vai deixar bem. Então, Lucas sabia muito bem que tipo de enfermidade, porque ele era médico. Agora preste atenção. Então ele era colocado todos os dias. Então, se eles haviam assim 40 anos, o Pentecostes acontece 50 dias depois da Páscoa, da morte de Jesus. Então, se o Pentecostes aconteceu 50 dias depois da crucificação, com mais um ano de intervalo para adentrar o capítulo 3, então foi 1 ano e 50 dias. Então eu não tenho dúvida de que Jesus passou muitas vezes na porta do templo, aquele homem estava ali. Então por que Jesus não andou? E a Bíblia vai deixar bem claro, 40 anos que ele estava ambos os pés aleijados. Nasceu desse jeito. E Jesus deixa bem claro que quando a pessoa nasce de alguma forma defeituosa, com deficiência física, Jesus vai deixar bem claro que era para se manifestar a glória de Deus. A pessoa não nasce, Jesus deixou bem claro isso no Evangelho, a pessoa não nasce por causa do pecado do pai ou do pecado da mãe. A pessoa nasce daquela maneira para se manifestar a glória de Deus. Isso leva a entender que Deus só age na hora certa. Glória a Deus! Porque se Jesus tivesse curado esse homem antecipadamente, não aconteceria, não teria ocorrido esse milagre do capítulo 3, que seria o start, o pavio acendido para o crescimento eminente da igreja. Eita glória! Oh, glória a Deus, aleluia!
Então isso leva a quê? Não adianta você querer espernear, chorar igual um bebezinho na presença de Jesus, se não chegar o tempo de Deus fazer. Mas enquanto não chega, temos que aguentar o processo de Deus. O processo é isso aí. É Deus muitas vezes ficar em silêncio e esperar o tempo certo de acontecer o milagre. Não adianta eu querer murmurar, não adianta eu querer chorar. Deus, eu acho que Jesus olhou para ele de longe, mas ele não olhou para ele de longe, dizendo, não, calma, o tempo vai chegar na vida dele. Aí chega o tempo, hora nona, Pedro e João estavam subindo. Para que pregador que estava subindo? Para falar mal de crente lá dentro da igreja? Será que Pedro e João estavam subindo para o templo para reparar as vestes dos irmãos que estavam lá dentro, dos judeus? Será que João e Pedro subiram no templo para depois sair do culto e ficar falando mal do culto? Que palavra difícil. Que discurso duro. Não. A Bíblia vai dizer que eles subiram para algo. Então, se eles subiram para a oração, significa que eles estavam focados em um mesmo objetivo. Agora preste atenção. Aí a Bíblia vai me dizer no capítulo 4, versículo 3, vai dizer assim, ó, vendo ele a Pedro, ele quem? O homem, o aleijado e João, que iam entrar no templo, implorar, clamar, pedindo a eles que lhe dessem uma esmola. Com certeza ele ficava sentado no lençol, e perto dele, do lado direito e do lado esquerdo, ficava uma boca de esmola, né, para que as pessoas viessem jogar uma dracma ou alguma coisa, uma moeda, né, na verdade, uma moeda. E a Bíblia vai dizer que Pedro vai dizer para ele, versículo 4, juntamente com João, Pedro e João, mas que vai ser o porta-voz, vai ser Pedro, vai dizer para ele, olha para nós, olha para cá. Essa foi a segunda atitude. Quando Pedro pede para ele olhar para Pedro, Pedro está dizendo nas entrelinhas aqui, isso aqui é muito interessante, eu estava meditando isso hoje. O que Pedro está dizendo nas entrelinhas, Pedro queria que ele tirasse o foco da sua situação presente e focasse na possibilidade de mudança. Eita glória. O que acontece muitas vezes conosco? Quando estamos em ambientes que nos desfavorecem, exemplo, quando estamos na prova ou em algum momento difícil da vida, a intenção é, a ótica nossa é de olhar para aquilo que nós estamos sofrendo, é de olharmos para aquilo que nós estamos vivendo, e esse olhar para aquilo que eu estou vivendo, e esse olhar para o ambiente que eu estou vivendo, me tira o foco da possibilidade da mudança. E uma vez o foco tirado, a confiança que eu tenho em Deus também é desvirtuada. A fé que eu tenho em Deus também é diminuída. E quanto mais eu olho para aquilo que me está me afligindo, mais desvirtuados os atributos para que o milagre aconteça na minha vida, vai desaparecendo de forma degradativamente. Agora preste atenção, se eu estiver olhando para o meu problema, só cabeça baixa, olhando para a dificuldade, olhando a ficar filosofando, sei ou não sei o que vai acontecer de mim daqui para frente, o que vai ser de mim, só vai ter mudança quando você tira o foco. Em segunda carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, você começar a dizer, olhando para Cristo, autor e consumador da minha fé, a minha ótica é Cristo, a minha ótica não é espinho, a minha ótica não é problema, a minha ótica não é deserto, a minha ótica ainda é Jesus, porque se você para trás sobre o mar, o foco é Cristo, o foco é Jesus de Nazaré. Levanta a mão para cima que eu estou sentindo a graça de Yeshua. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que está acontecendo? Quando eu olho para o meu problema, eu fico me vitimizando. Eu fico tendo uma alta piedade. Eu fico sentindo pena de mim mesmo. E não é assim que funciona as coisas com Deus. Já viu a oração da pessoa que é vitimizada?
Se você vê a oração da pessoa que é vitimizada, ela faz e fica culpando a pessoa. Quando eu olho para o foco errado, isso acontece. Mas quando ele olha para Pedro, ele tira o foco da esmola, ele tira o foco do seu problema e olha para Pedro. Só que aí é interessante, porque a Bíblia vai dizer, ele olhava para eles esperando que Pedro ia dar uma moeda. Esse homem aqui está igual aos discípulos, quando lá no capítulo 1 já dos apóstolos, Jesus está falando de coisas, poder, céu, algo que é metafísico. O que é a palavra metafísica? Meta, além, físios, que é físico, né? Além do físico. As coisas espirituais é além do que é físico. Então Jesus está falando do céu, Jesus está falando de poder, Jesus está falando de batismo com o Espírito Santo. Aí o discípulo diz, é nesse dia, nessa época, que o Senhor vai restaurar o reino de Israel. Glória a Deus. Jesus fala daqui. O pensamento e o medito deles estão aqui. Pedro está querendo que ele olhe para ele com a esperança de mudança. E ele está esperando esmola. Você sabe o que é o crente que esmola espiritual? Porque a esmola deixa você dependente dela. Só que a esmola, ela não resolve o seu problema para sempre. A esmola só resolve o teu problema momentâneo. Verdade. Tem crente que só vive por coisas momentâneas. Ele não quer profundidade para que o problema se resolva para de uma vez por todas. Tem crente que até que briga por coisas momentâneas, passageira. Tem crente que briga por causa de dracma, por causa de moeda, por causa de esmola. Enquanto Deus está oferecendo o que é eterno. Enquanto Deus está oferecendo aquilo que pode mudar. Aleluia. Tem gente que quer viver a base do queride, mas Deus quer trazer a solução para mudar para sempre a história. Então quando você olhar para Cristo, não olha esperando esmola, mas olha para que Cristo vai mudar para sempre a história de alguém esta noite. Amém. Será que eu posso ouvir glória a Deus? Aleluia! Aleluia, Jesus. Então aprenda. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está olhando para ele esperando a esmola. Aí Pedro vai dizer, olha para nós, glória. Ele vai dizer para ele, olha, eu não possuo nem ouro nem prata. Aí vai entrar a terceira atitude. Eu não possuo nem ouro nem prata, mas o que tenho, isso eu te dou. Já viu isso aqui? Preste atenção nesse versículo. Porque tem crente que só quer Jesus para ele. Tem igreja aí, tem igrejas que são exclusivas, só ela vai para o céu, o resto não vai. O exclusivismo nesse sentido aqui é pecado. Porque Pedro falando assim, eu tenho Jesus. Eu não possuo ouro e prata, mas eu tenho. Esse pronome possessivo teu, ter. Eu vejo a convicção da palavra de Pedro. Pedro não tem dúvida de que Jesus está com ele. Acho que Pedro está falando com alguém aqui. Aleluia, Jesus. Em nenhum momento eu vejo nas palavras de Pedro dúvida de que Jesus está com ele. Porque tem crente que está dentro da igreja, mas Jesus não está com ele. Tem crente que pensa que está andando com Jesus, mas Jesus está longe dele. Um certo pastor foi pregar em Lisboa, em Portugal. E o Deus falou para o pastor que estava pregando lá. Há 32 anos eu não fiz o que dentro. Por quê? Porque o pecado tinha tomado conta da igreja. E por causa do dizimista maior lá da igreja, lá os dizimistas maiores estavam em pecado, o pastor não queria corrigir. Aí o que ele fez? Vamos expulsar Jesus da igreja. Ou você acha que Jesus, quando está fazendo assim, ó, lá na Odisseia, estou batendo na porta, abre para ele entrar. Está falando para pecador? Jesus está falando para a igreja de Odisseia. Vocês me trancaram do lado de fora. Olha a expressão que Jesus vai usar. Vocês são pobres, nus e desgraçados. Essa é a expressão do original mesmo. O que é uma pessoa o que é uma pessoa desgraçada?
é uma pessoa desprovida da graça de Deus. É um indivíduo que não tem a graça. Jesus está dizendo: vocês não têm mais minha graça. Vocês são ricos, mas são pobres, porque não tem mais minha presença. Vocês estão cegos, vocês pensam que vocês estão enxergando, mas vocês estão cegos. E vocês perderam a veste da salvação, porque vocês estão. A igreja você está pensando, ele está conosco, a igreja está dizendo: não estou. Porque se eu estou na presença de Jesus, eu tenho que estar convicto de que Jesus está comigo. Glória a Deus. Mas se há dúvida de que Jesus está com você, depende de onde você está andando. Porque não também adianta estar com o pé na igreja, ou com o pé na cachaça, não adianta estar com o pé na igreja, ou com o pé no mundão. Então você tem que tomar posição. Imagina se eu estivesse na igreja, hein? E continuar na vida que eu levava, de malandrão, cabelo grande, brinco na orelha. Imagina se eu chegasse desse jeito aqui, de bermudona. Não, foi abandonei tudo por causa de Cristo. E agora eu sei que Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo em Cristo, vivo pela fé no Filho de Deus, que assim mesmo se entregou por mim e me amou. Aleluia. Eu acredito que nessa noite tem pessoas aqui convictas que Jesus está com você. Você não precisa ter ouro e prata. A consequência da ouro e da prata é sua obediência com Deus. Mas uma coisa é certa: você precisa ter Jesus no seu coração. Você precisa ter Jesus no seu casamento. Você precisa ter Jesus dentro do seu lar. Você precisa ter Jesus lá dentro do seu trabalho. Você precisa ter Jesus dentro da sua empresa. Você precisa ter Jesus dentro do seu mercado. Você precisa ter Jesus na sua vida. E isso me traz convicção. Se eu tenho, eu posso oferecer. Presta atenção. Através dessa atitude de Pedro falar: eu não possuo meu ouro, mas eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. A princípio, se você olhar sem entender o texto, você vai dizer: rapaz, esse homem levantou mesmo. Mas no versículo 7 não diz que ele levantou. No versículo 7 vai me dizer, e aqui no versículo 7 eu vou encontrar duas atitudes. Qual a primeira atitude? A primeira atitude que a fé de Pedro, a convicção de Pedro, a confiança de Pedro em Jesus, desperta naquele homem fé. A fé do crente, ela tem que ser tão viva a ponto de estimular outros a ter o mesmo tipo de fé. Lógico, a fé ela é aumentada por ouvir a palavra, mas ela é gerada através de testemunho de irmãos. Se eu tiver fé sem medida, uma fé viva, eu posso gerar fé em você através da minha fé. Sabia disso? Tem gente que tem tanta confiança em Deus, tem tanta fé, que você ouve falar de Deus assim e fala: rapaz, que fé é essa? Só que a atitude de Pedro, então a convicção de Pedro da cura e do que Jesus vai fazer na vida daquele homem é tamanha que Pedro vai ter uma atitude. Qual foi a atitude do pregador? A atitude de Pedro é pegar o homem pela mão e se põe logo a mão direita. Por que então porque Pedro não pegou ele pela mão esquerda? Pedro, na sua mão direita, na sua mão esquerda, pega ele com a mão direita. Olha para mim. Aquele homem estava no estado deplorável, sim ou não? Estava, sim ou não? Vou perguntar de novo. Aquele homem estava no estado deplorável, sim ou não? Sim, porque ele era aleijado e era mendigo. Tirado a palavra direita aqui, se você prestar atenção, a palavra direita aqui é déxios do grego. O que significa essa palavra? Mão direita ou direita. Então o que significa a palavra direita metaforicamente? Lugar de honra ou autoridade. Glória a Deus. Só o pastor Carlos entendeu. Pedro, com atitude, vai fazer dois milagres. Vai tirar o homem da situação deplorável, de humilhação, miséria, mendigância, mal vestido, e vai colocar ele em lugar de honra e de autoridade. Ou seja, lugar de honra é lugar de destaque, é lugar onde você vai ficar em evidência.
Porque se você observar na Bíblia, Jesus ele não aceitou a direita de Deus, Jesus não aceitou a esquerda, Jesus aceitou a direita. Merecimento de Cristo. Lugar de autoridade e de honra. Mas se você quiser viver isso aí, só vai depender de atitudes que você tomar. Porque não adianta se eu não tiver atitude diante do Senhor. A quinta atitude, confiança que Jesus pode fazer. E aí? A confiança vem de quem? A confiança vem de Pedro, não do aleijado. A convicção era de Pedro e não do aleijado. Aí nós vamos contar duas palavras, aqui eu vou terminar o segundo. Duas palavras nós vamos encontrar aqui. A palavra levantou e a palavra firmou. Agora presta atenção, senão você perde a linhada. Essa palavra levantou aqui, se você olhar para ela, simplesmente se você olhar para o significado, é alguém que se levanta do lugar, a atitude de se levantar do lugar, que estava sentado, deitado, ele se levanta e sai. Mas não é isso que o grego está dizendo aqui no original. Quando Pedro pega ele pela mão e coloca aquele homem de pé, vai acontecer muitas coisas, principalmente na parte interna daquele homem. Porque quem está na situação, tudo dentro dele está morto. Esperança, perspectiva de mudança, já tinha morrido tudo. Olha para cá. Então quando Pedro pega ele e coloca de pé, e a Bíblia diz, Lucas vai deixar bem claro que ele levantou, porque Pedro pega pela mão e coloca de pé. A palavra levantou aqui, ela tem um significado interessante. Egeiro, do grego, sabe o que significa isso? Egeiro, levantou, acordar. Preste atenção. Acordar. Despertar do sono da morte. Despertar do sono ou levantar, no sentido aqui de ação. Esse levantar aqui é o sentido de ação e não conformar com a situação que você está vivendo no presente. Glória a Deus. Porque tem crente que acostuma tanto com a situação que ela acaba morrendo espiritual. Falar, esse negócio não vai mudar mesmo, vai continuar dessa maneira. E Deus está dizendo, se você não tiver atitude, a situação não muda. Então, sai dessa morte espiritual que você está vivendo. Sai desse sono espiritual que você está vivendo. E levanta hoje. Tem gente que não está aleijado físico, mas está aleijado espiritual. Tem gente que não está cego físico, mas está cego espiritual. Não enxerga mais nada na vida dele. Está como Geazi, quando enxerga, só enxerga dinheiro, só enxerga bem-aventurança profissional, mas não enxerga céu, não enxerga mudança. Está como espiritual. E Jesus está dizendo hoje, dizendo para nós hoje, nessa noite, eu estou trazendo vida, mudança. Eu estou trazendo mudança, mas para a mudança chegar, tem que haver uma inconformidade com a situação em que você está vivendo. Então, se você continuar vivendo na situação, acostumado com essa situação, vai continuar, Jesus vai voltar e você vai continuar da mesma maneira. Mas a partir do momento que você tomar uma atitude, despertar desse sono, a mudança acontece na sua vida. Quem pode dar glória para Jesus nessa noite? Abre a tua boca e adora Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando O há Senhor é Deus. esse despertar, o milagre acontece. Agora, a Bíblia vai me dizer, Lucas vai usar o verbo firmar. Está conjugado aqui no futuro, firmar. Esse firmar, melhor dizendo, está no firmar, no presente. O futuro seria diferente.
Então, a atitude dele foi tomada no presente. Quando Pedro pega pela mão e ele levanta os seus pés, firmam. Ele não, os seus pés estão. Irmãos, o milagre foi muito grande. Pés tortos. Imagina os pés voltando para o lugar. Ele vai estalando osso com osso até voltar para o lugar. Porque os pés do coxo, eles eram tortos para o lado de dentro. Totalmente tortos. Não tem nem como. Nem com cirurgia isso funciona. Não tem como consertar. Imagina os pés voltando. Aqueles pés tortos, voltando para o lugar. E ele firmando o pé. Esse firmar aqui é ester-o-o. Ester-o-o, que significa tornar sólido. O que é tornar sólido? Alguém é algo que está no estado líquido e se tornar sólido. Então, solidez me dá uma conotação de firmeza, firme, forte, fortalecer. Atitudes tomadas no presente gera fortalecimento do futuro. Eu vou repetir de novo. Atitudes tomadas no presente gera solidez na presença de Deus. Ou seja, quando eu tenho solidez na presença de Deus, eu não tenho duas palavras. A minha expressão é sim, sim e não, não. Faço ou não faço? Sirvo ou não sirvo? Ou eu converto ou eu não converto? Ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Ou vou ser vida ou é morte? Ou caminho do céu ou caminho para o inferno? Ou a porta estreita ou a porta larga? Ou caminho estreito ou caminho largo? O caminho largo leva para o inferno, o caminho estreito leva para o céu. Atitude no presente muda meu futuro. Atitude no presente muda minha história no futuro. Por quê? Porque uma atitude sua é o suficiente para Deus entrar em ação. Mas se você ficar aí, de braços cruzados, olhando o pregador e não tem coragem de abrir a boca para dar glória a Deus, meu irmão, no culto como esse está difícil, viu? Porque quando mais glória você der, atitude de glorificar o céu, mas Deus vai fazer na vida do fiel. Levanta a mão para cima para a glória, vai. Eu vou deixar por 3 segundos você dar a Jesus de Nazaré. Lacaxíbia, Lacatu. Glórias! Aleluia, Jesus. Seja o teu nome. Versículo 10. Antes do versículo 10, depois que ele foi curado, rapaz, já estava fazendo a festa. Não é uma pessoa agora que não tem mais perspectiva, agora está louvando e adorando o Senhor. Amém. Versículo 10, reconheceram o quê? Que era aquele homem que estava mendigando, naquele estado deplorável, que esmolava, aceitaram a porta formosa do templo e encheram de admiração. Olha para cá. O que Aleluia. significa essa palavra, pregador? Admiração significa disposição emocional. Olha para mim. Eu não estou falando desse emocional, estou falando aquele delírio que muitos não. Estou falando emocional controlado. Disposição emocional que traduz respeito. Olha para cá. O milagre trouxe um temor dentro do templo para o Deus de Israel. Preste atenção. A admiração foi tanto que trouxe respeito, consideração e reverência. Aleluia. Tem crente que nem isso presta para atender da igreja reverência. Nem para isso o crente presta para atender da igreja reverência. Há uma desvalorização pela presença de Deus dentro da igreja muito grande na nossa comunidade. Não tem mais reverência, não tem respeito pela presença de Deus dentro da igreja. Aí por isso está cheio de crente frio. Por quê? Porque não tem mais aquela admiração. Nossa, a presença de Deus está aqui. Antigamente, eu não quero ser saudosista. Eu não sou dessa época, porque eu converti em 2007, mas bem mais para trás, década de 90, de 80, 70, até no ano 95, até no ano 2000, por exemplo. Os irmãos já iam para a igreja com lenço na mão, porque sabia que ia chorar. O povo já ia para a igreja e falava assim: rapaz, hoje vai acontecer batismo do Espírito Santo, hoje vai ter milagre. O povo já ia aquela fé que não, hoje na igreja vai ter milagre.
Aí vem os irmãos hoje. Rapaz, ele, quando vai dando a ordem de vir para a igreja, aí rapaz, já fica aquela cara de coitado, hoje tem culto. Mas eu tenho que ir, por isso que eu vou, o que o pastor vai falar. Então nós temos que ter admiração quando chegar dentro da igreja, ter reverência, sentar no banco, ouvir a palavra, adorar a Jesus, glorificar a Deus. Aí vai usar outra expressão: admiração e assombro. O que é assombro? Grande espanto. A pessoa, o que aconteceu é tão extraordinário que a pessoa fica até sem fala, fica espantada. Sabe aquele negócio quando a pessoa vai dizer, ó, fica até sem fala? Ela estava dentro do culto daquele dia. Todo mundo silêncio. Aí vem o aleijado. O que está fazendo barulho é o ex-aleijado. Glória a Deus! Aleluia! Aí corria lá na frente, corria para cá, corria para lá, corria para cá. Por quê? Porque só quem recebeu uma bênção de Deus sabe agradecer aquilo que Deus fez. Quem recebe é grato. Quem recebe entra dentro da igreja adorando, não entra calado. Quem recebe entra dentro da igreja abrindo na porta dando glória a Deus, aleluia. O culto pode até estar em silêncio, mas se ele recebeu, ele já atravessa aquela porta dizendo Deus é maravilhoso. Ele já atravessa aquela porta dizendo Deus é magnificado. Ele já entra naquela porta dizendo o Senhor é lindo, o Senhor é santo. Ele já entra dizendo Jesus, eu te amo, obrigado pelo milagre. Então nessa noite, Deus vai dar um gás no seu ministério, Deus vai dar um gás na sua chamada. A partir de hoje, entra dentro da igreja, mas grato, confiante, adorando, glorificando, e sai desse estado deplorável para adorar aquele que fez o céu. Cadê você que vai adorar? Deixa eu ver aqui, deixa. Oh, aleluia. Eu quero declarar nesta noite que eu amo meu Jesus e dizer, meu Jesus, valeu a pena pelo meu sacrifício, valeu a pena na tua morte no Calvário. Hoje nós temos a liberdade de adorar. O nosso país é um país lacto. Você tem a liberdade de adorar Jesus, você tem a liberdade de glorificar. Então, se você admira, se você tem expande e reverência, agora o homem da mão furada nessa noite. Amém, Jesus. Oh Deus amado, Deus querido. Oh Deus, aleluia. Oh Deus amado. Oh Espírito. Eu não concordo com o crente que não tem motivo para adorar. Eita glória. Eu não concordo com o crente que não tem Glória a motivo Deus, para adorar. glória. Oh Pai amado. Eu não concordo com o crente que não tem motivo para glorificar Aleluia, glória a o Senhor. Amém. Glória ao Então, Espírito Santo. Glória a Deus. se levanta desse sono, se levanta dessa morte espiritual, deixa Jesus pegar na tua mão direita, te colocar em um lugar de autoridade para a glória do Senhor. Amém. E eu vou concluir para você refletir. E eu concluo dizendo para você, somente com atitudes certas o milagre pode acontecer. Por isso, tome a atitude certa e viva o seu milagre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então feche os teus olhos, vamos orar.